reunimos para mais um culto a Deus. Mais um culto a Deus. E que não seja apenas mais um culto, né? Que seja um momento glorioso de entrega do seu coração para Deus, da sua vida para Deus, diante do altar da casa de Deus. Quando a gente vem, sai da nossa casa para vir a esse lugar, nós temos que vir de todo o coração, com todo o nosso ser, todo o envolvimento do nosso ser, que é espírito, alma e corpo. A gente tem que se entregar. Pastor, mas é difícil, muitas vezes as preocupações, elas acabam tomando espaço. É difícil, amanhã, final de mês, como disse o pastor Fernando, final do mês, sempre é desesperador para muitos, porque as contas não fecham. Mas, queridos, eu pergunto, aonde está a nossa confiança em Deus? Onde está a nossa confiança em Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O apóstolo Pedro vai dizer também: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidado de vós. Bate no ombro do seu irmão, diga assim: meu irmão, mas olha para ele, olha nos olhos dele. Bate no ombro e diga assim: ó, meu irmão, Deus é poderoso em sua vida para prover todas as coisas. Aleluias, Deus é poderoso para prover algumas coisas, não, né? Todas as coisas. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, em todas as áreas da minha vida, eu posso contar com Deus, me guiando, me dirigindo, me dando todo o respaldo que eu preciso para caminhar, para viver aqui nesse mundo. A verdade é que nós temos um tempo, né? Esse tempo facultado a nós, dado a todos nós, para vivermos aqui. Dentro desse espaço, desse tempo, nós temos que batalhar, né? A vida não é um parque de diversão, um spa, né? A vida é cheia de altos e baixos, lutas, problemas. Jesus disse que nós teríamos. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele pediu o que para a gente? Mas tende bom ânimo. É difícil, pastor, ter ânimo para encarar isso tudo, mas tem que ter ânimo. Tende bom ânimo. Vai avante, não desista, não pare. Se parar é pior, viu? Se desviar do caminho é perigoso, porque um leão pode te tragar. Você pode ser tragado. Então, não tem para onde correr. Uma vez que a gente veio para Jesus, Paulo disse: eu me sinto prisioneiro de Cristo. Então não tem para onde a gente ir. É servir ao Senhor, é continuar firme, mesmo com todas as lutas e problemáticas, a gente vai levando, um dia mau, um dia bom, e a gente vai levando a vida, vamos levando com a graça de Deus. Não é fácil, como muitos pregam por aí, né? Não é fácil ser cristão. A gente sabe o quanto é difícil caminhar com Jesus, mas vai valer a pena todo o nosso esforço, amém? Vai valer a pena todo o nosso esforço. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me colocou ao coração. Eu estava meditando uma palavra e o tema da mensagem que eu ia pregar é Jesus voltando à casa do Pai. E depois também nós iríamos voltar, vamos voltar. Sucessivamente vão voltando para a casa do Pai, todos os filhos. Mas Deus mudou aqui, e eu quero ministrar aqui sobre Abacuque capítulo 3 e o verso 2, que é um verso bem conhecido. Eu quero falar sobre avivamento nesta noite. Avivamento. O que é, à luz da Bíblia, é um verdadeiro avivamento, né? Avivamento, muitos têm avivamento como aqueles barulhos, né? Gente profetizando, aqueles barulhos, gente pulando num pé só, aquele barulhão na igreja, de glória a Deus e aleluia. Isso faz parte, mas não é em si, não se resume em si o avivamento, mas faz parte, né? O glória a Deus, o aleluia, aquela vida assim no fogo, no Pentecoste, isso faz parte, mas não é só isso. Nós temos que entender que não é só isso. E avivamento, todos nós precisamos. A cada tempo da nossa vida, pastor Fernando, nós temos que buscar se avivar em Deus, se renovar em Deus, recarregar as nossas baterias, buscar de Deus, porque a tendência nossa, pelos problemas, pela vida que a gente vive, é o problema no mundo, a gente vê um mundo colapsando, as pessoas, falta amor, falta carinho, falta
desigualdade, a criminalidade tomando conta, a gente vê o mundo do jeito que vai indo. E isso vai desgastando a gente. Isso vai desgastando a gente. Nós vamos, parece que enfraquecendo. E o profeta Abacuque vai orar pedindo avivamento, pedindo que Deus avivasse a sua obra. E ele usa aqui essa expressão, no meio, ele vai dizer, no meio, por que no meio, né? Porque quando se começa uma coisa, se começa geralmente entusiasmado. Por exemplo, a conversão. Por isso que a Bíblia vai dizer, o Senhor vai dar um recado às 7 igrejas do Apocalipse, e na igreja de Éfeso, ele pede que essa igreja volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O primeiro amor, o primeiro amor é aquele momento quando a gente se converte, quando a gente ingressa na igreja para participar de todos os eventos da igreja, começa a participar como membro ativo, assíduo na igreja, quando a gente se envolve realmente, a gente aceita Jesus, tem o batismo nas águas, e depois você já ingressa no corpo da igreja, e você começa a participar de todos os eventos da igreja, e você começa com toda a pressão possível, com todo o gás. Você começa com força, com entusiasmo, parece que nada vai te parar. E na verdade nada para mesmo, porque você está começando, e você está naquele fogo todo, a fogueira está estralando dentro do teu peito. O Espírito Santo está incendiando o teu coração, você sente a presença de Deus, você quer estar orando, você quer estar na igreja, a vontade é estar todo dia na igreja, a vontade é estar envolvido, estar visitando, estar sempre envolvido, fazendo alguma coisa para Deus. Isso é o primeiro amor faz isso com a gente. Mas aí, com o passar do tempo, queridos, se a gente não está sempre cultivando, porque lá em Levítico diz assim, o fogo era uma regra, O fogo do altar, o fogo arderá continuamente. Ou seja, havia manutenção, os levitas faziam manutenção, todas as manhãs colocavam lenha, e o fogo tinha que estar sempre aceso dentro do tabernáculo, E aí diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, nós temos que manter esse fogo, essa chama acendida, sabe quando? Quando você entregou sua vida para Jesus, ali acendeu-se a chama do Espírito Santo, do Evangelho no teu coração. E aí, com o passar dos dias e dos anos, dos meses, você tem que ir alimentando esse fogo, amém? O fogo é aceso e você tem que alimentar o fogo. O fogo precisa do combustível também. Existe um combustível para que o fogo permaneça. E aí nós temos que sempre estar alimentando esse fogo, não deixar se apagar. A chama, aquela paixão, aquele primeiro amor, não pode se apagar no nosso coração, no nosso peito, na nossa vida. E aí, por que ele vai orar aqui dizendo, aviva no meio? Eu vou ler com vocês aqui, pode pôr para mim aqui, Abacuque capítulo 3 e verso 2. Abacuque capítulo 3, verso 2, diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tudo parte daqui, do temor a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos citar só essa parte ali, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos lá? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Amém? Perceba que ele orou para que essa obra fosse avivada no meio dos anos, porque eu falei aqui, tudo começa-se muito bem, mas se a gente não cuidar, o fogo tende a ir abaixando. Se a gente não manter, não pôr o combustível nesse fogo. E sabe o que Deus quer fazer nesses últimos tempos, antes do arrebatamento da igreja? Eu acredito, Deus quer fazer isso, Deus quer incendiar. Aquele coração que está só fumegando, aquele foguinho está baixinho. Deus quer incendiar o teu coração, Deus quer incendiar a tua vida. E o avivamento verdadeiro, o que eu acredito, ele passa primeiro pelo arrependimento. Porque se eu estou com a chama baixinha, se eu estou com o foguinho ali quase apagando, só fumegando, quem sabe,
é porque eu deixei que as coisas apagassem. Eu deixei que as coisas entrassem, coisas da vida, muitas delas. Eu deixei que ocupasse o lugar no meu coração e eu acabei me descuidando em manter essa chama forte, acesa. Aquele primeiro amor. Então, o que Deus quer fazer nesses últimos dias? Deus quer um arrependimento sincero. E quando eu falo em arrependimento, é todo o povo de Deus. Deus quer um arrependimento, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos teus maus caminhos, buscar a minha presença, eu ouvirei do céu. Está vendo? Então, antes de uma ação poderosa de Deus, que é o avivamento que nós estamos pedindo, que é o avivamento que o profeta Abacuque está pedindo, Deus pede que a gente se arrependa e se volte de todo o coração para Deus. Tirai dentre vós o anátema. Não pode ter um Acã com coisas escondidas no nosso meio. Não pode, nós não podemos maquiar, camuflar as coisas achando que Deus não vê, porque Deus vê todas as coisas. Queridos, eu sei, eu não estou aqui dizendo que eu sou diferente de vocês, que eu sou um super pastor, um super homem, né? Pastor, parece que contigo é diferente, o senhor sempre é a mesma pessoa, sempre se mantém nesse fogo, tal. O senhor é diferente. Não, queridos, eu luto todos os dias. Eu batalho todos os dias contra o meu próprio eu, contra a carnalidade, contra tudo que me afasta de Deus. Eu luto todos os dias, eu luto contra isso para manter a minha chama acesa. Amém? A chama arderá. Eu entendi que a chama tem que arder continuamente. Continuamente. Porque tão importante é o começo quanto o fim, pastor Ricardo. Como é que eu vou terminar os meus dias aqui? Crendo com todo o meu coração, é isso? Ou desacreditado de tudo, de Deus, desigrejado, não pastoreado, ovelha perdida, né? Não é que não tem pastor. Como é que eu vou terminar os meus dias aqui? Como é que eu quero terminar os meus dias? Eu quero terminar os meus dias com a minha chama ardendo no meu coração. Amém? Eu estava vendo uma reportagem, o pastor Billy Graham, muitos conhecem aqui o pastor Billy Graham, tem muitas pregações no YouTube dele, um homem de Deus, abençoado de Deus, aos 98 anos de idade, foram na casa dele, nos Estados Unidos, fazer uma entrevista com ele, e pediram para ele fazer um balanço geral de tudo que ele viveu, e qual era o parecer dele, quais eram as conclusivas que ele tinha chegado, de tudo que ele viveu. E ele disse: eu continuo tão apaixonado quanto eu sempre estive por Jesus. Aleluia. Esse avivamento que nós pedimos é isso, é acender essa chama da paixão por Cristo. Porque Cristo nunca vai deixar de te amar menos. Nunca. Ele sempre te ama no mesmo tanto que Ele sempre amou. Na mesma intensidade que Ele te amou, Ele sempre vai te amar. Agora, qual é o teu amor por Ele? Como é que você corresponde a esse amor? Como é que você tem correspondido a esse amor? Ele espera, Ele olha para você e vê, meu filho tão desanimado, eu fiz tanto por ele, que a gente é ingrato, pastora. A gente é ingrato muitas vezes. A gente não consegue vislumbrar as coisas. A gente não tem, sabe? A gente perde as esperanças muitas vezes. Nós, seres humanos, se a gente não viver se policiando, se controlando, crucificando a nós mesmos todos os dias, morrendo todos os dias, pregando-nos na cruz todos os dias. É fácil, queridos, a gente entrar numa zona de conforto, estacionar por ali mesmo e ficar por ali. Eu já tenho um certo tempo no Evangelho, para mim eu já comi bastante, estou farto, Deus já fez coisas na minha vida, está tudo resolvido para mim. E não é assim, queridos. Aí a gente, quando pensa assim, a gente entra nessa zona de conforto, a gente entra estaciona na fé, e aí é perigoso, irmãos.
Sabe o que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia precisava de um grande avivamento. E o Senhor instou com ela. O Senhor instou com ela, tentou resolver os problemas de Laodiceia. Por muitas vezes Deus usou os seus servos lá. Mas houve um momento que Deus disse: eu vou escreve aí uma carta à igreja, aos laodicenses, aos irmãos de Laodiceia, escreve uma carta lá e avisa que eu estou de olho no que eles estão fazendo e a maneira que eles estão. Sabe como é que eles estavam? Eles não eram nem crente e nem frio, nem quente e nem frio. Eles eram morno. E aí o Senhor disse: escreve aí, o morno eu vou vomitar da minha boca. Sabe aquele crente que nem é e não sabe o que quer? Ele até já provou dos dons celestiais, se fez participante da graça poderosa que vem das alturas, já teve muitas experiências com Deus, mas ele não manteve aquele fogo aceso. Ele não cuidou da sua vida. Porque nós temos que cuidar da nossa vida. Ah, pastor, uma vez salvo e salvo para sempre. Engana-se quem pensa assim. Sabia que a nossa salvação nós temos que construir em Deus. Nós temos que construir a nossa salvação. Nós temos que lutar. O Senhor liberta um povo da escravidão do Egito. Os irmãos conhecem a história. O povo de Israel da escravidão. E quando Deus tira esse povo da escravidão, do jugo pesado de Faraó, Deus leva esse povo para a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, que Deus já havia prometido aos pais, aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E sabe o que esse povo encontrou lá na terra prometida, irmão? Deus poderia ter, nesse meio tempo, nessa transição de um lugar para outro, nesse meio tempo, Deus poderia pegar e limpar toda aquela área, porque haviam outros povos morando na terra de Canaã. A terra de Canaã não estava desabitada. Haviam lá os jebuseus, os heteus, os amorreus, os heveus, tudo quanto é tipo de tinha lá. Mas estavam lá, e Deus poderia ter antes do meu povo entrar aqui, eu vou dissipar todo mundo aqui, porque Deus mandou depois matar. Então Deus poderia ter feito isso, como fez em muitas ocasiões. Como prometeu fazer com Amaleque. Eu vou riscar essa descendência, esse povo, eu vou riscar da face da terra. Deus poderia ter feito, ido na frente e limpado tudo. Mas por que Deus deixou os seus inimigos lá? Os inimigos do povo de Deus lá. Porque eles teriam que entrar na terra e eles teriam que fazer isso. Eles teriam que fazer isso. Então não vamos pensar nós, que a gente está em Jesus agora, que a gente pode cruzar o braço, Deus já fez tudo por nós. Não, Deus nos trouxe para si, estamos na terra que é Ele é o nosso Senhor, e agora Ele diz: lutem, meus filhos, continuem a lutar, amém? Continuem a lutar, porque poderia ser assim, o bom se fosse: eu venho para Jesus, zerou os problemas, pronto, acabou-se. Não tem demônio, não tem mais nada que se atravessa no meu caminho e pronto, e deu. Não, eu venho para Jesus e os problemas continuam muitas vezes. Eu venho para Jesus e vou enfrentar até problemas maiores, porque agora eu me decidi por Jesus, e o fato de eu me decidir por Jesus acarretou muitos problemas, porque tem muitos inimigos de Jesus. Jesus disse: vocês serão criticados, perseguidos por causa do meu nome. Isso tanto para Israel, a gente vê Israel odiado pelo mundo, como a igreja também. Então, estar com Jesus não significa ausência de problemas ou de lutas. Estar com Jesus, o que nos ensina, o que nos conforta é que estar com Jesus é estar seguro com Ele, porque Ele não vai deixar que o inimigo se apodere de nós. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, tu vai para a luta, mas tu vai lutar, mas Deus não vai permitir que eles te atinjam. É isso. Então, tudo isso aí gera transtornos em nós e vai desgastando a nossa vida espiritual. E aí, se a gente não buscar por um avivamento, e o avivamento começa aqui, primeiro pelo arrependimento sincero do coração.
Senhor, eu sei que eu estou frio assim, estou friozão, estou malzão mesmo. Está tudo errado, tudo transtornou tudo agora. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, as minhas mazelas. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E renova em mim, como disse Davi, um espírito novo. Me aviva, Senhor, traz uma alegria. Irmão, sabe o que é? O salmista falou assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem não sente alegria de estar na casa de Deus, precisa desse avivamento. É o primeiro sinal de que você precisa do avivamento, quando você não sente mais alegria de estar na casa de Deus. Mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 anos em qualquer lugar. Quem não sente esse prazer de estar na casa de Deus, ele precisa, esfriou, ele precisa de um avivamento. Está aí o sinal, está aí os sintomas de quem esfriou na fé. Tu não és quente nem frio, o que eu vou fazer contigo? Eu vou vomitar. Tu causa a mim náuseas. Deus está falando, vocês causam náusea em mim. Eu vou vomitá-los. Eu vou vomitá-los. Agora, quem tem muito a perder com isso, somos nós mesmos. Essa nossa mornidão, muitas vezes, esse nosso sossego que a gente quer, né? Deitado eternamente em berço, né? Deitado, o cara está deitadão ali, não quer se mover, não quer mover um prego, um dedo, não quer mover. Caiu naquele comodismo, não quer. Deus fala nesta noite, neste lugar, através da minha instrumentalidade. Deus fala: meu povo, acorde. Meu povo, levante. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor se verá sobre ti, meu irmão. Até quando nós vamos ficar aí apáticos, anêmicos, raquíticos? Até quando a gente vai ficar nessa: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos? Pronto, pastor, busquei o avivamento, agora me sinto forte. Mas espere um pouco, daqui um pouco você precisará de outro, até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar constantemente. Sabe o carro? Um exemplo aqui: o carro não anda sem gasolina, né? A não ser que empurrar. Ninguém quer ver empurrando um carro por aí, não é feito para isso, né? Não é assim que foi idealizado a coisa. Precisa-se o quê? Por combustível para ele andar. Daqui um pouquinho, e você põe uma vez só, compra um carro zero, vai lá, põe o combustível, emplaca ele, fica pronto para andar, e põe uma vez combustível para sempre, até vender o carro? Não. Daqui um pouco gasta. É uma comparação simples aqui, mas para nós entender. Assim como precisa abastecer o carro, você anda, gasta, precisa abastecer. A nossa vida espiritual precisa ter essa manutenção. Estão entendendo ou não? Estou falando aqui para crianças entender. Essa comparação aqui é para crianças entender. Para ninguém dizer: mas não entendi, Senhor. Deus está falando para ti assim: meu filho, a tua vida, a vida de vocês, meus servos, meus filhos, minha igreja, precisa de uma constante manutenção. Tanto é que ninguém nasce pronto. O único que nasceu pronto foi Adão. E deu problema com ele, pois toda a raça humana se perder. O que Deus faz em nós? Deus faz diferente. Deus faz diferente. Então essa manutenção nós temos que ter. Manutenção, pastor, explica melhor isso aí, irmão. Paulo disse assim: não sabeis vós, vou explicar melhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Paulo disse para os irmãos de Corinto: esse templo tem que ter manutenção, tem que ter manutenção. Ele tem um altar, esse templo tem um altar. E esse altar tem que ter fogo nele, e esse fogo tem que arder continuamente. Essa chama, essa paixão por Cristo, assim quando lá você começou, da mesma maneira que você começou, você tem que manter essa chama. Pastor, o que levava essa chama, quando eu aceitei Jesus, o que me levava a ter essa chama, a fazer? Queridos, quando você tinha essa chama viva no teu coração, você evangelizava. Você deixou de evangelizar, está aí um sinal que a chama se apagou. Você deixou de orar, está aí o sinal que a chama está se apagando.
Você deixou de jejuar, deixou de ler a Bíblia sistematicamente para entender as coisas. Deixou a tua comunhão, você não entra mais no teu quarto para orar. Você se ocupa com tantas coisas e menos com as coisas de Deus. Você não está nem aí para o que Paulo disse: se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você está intertido com as coisas daqui da terra, transitórias, que vão ficar. O que é isso, pastor Marco? Quando eu vejo que isso acontece comigo, eu sei que a chama está bem baixinha, o foguinho está ali bem baixinho. Eu preciso pôr combustível, eu preciso buscar a Deus. Eu não posso deixar a chama se apagar. Diga para o seu irmão, diga: meu irmão, não deixa a chama se apagar no teu coração. Diga: meu irmão, peça um avivamento para a sua vida nessa noite. Peça um avivamento. Agora, de forma diferente, de um para outro, Deus opera. Eu acho tão linda essa diversidade, porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Quem já leu isso na Bíblia? A multiforme graça de Deus, ou seja, as muitas formas de Deus manifestar a sua graça. E aí, com cada um de nós, é diferente de um para outro. Tem pessoas que precisam muito para dar um salto. Tem aqueles que basta apenas qualquer mover do Espírito de Deus, ele já se prostra, já se joga, já se derrama, rasga o coração, já diz: Deus, misericórdia de mim, é isso mesmo, eu preciso me arrepender. Tem aquele filho que é rapidinho para ele entrar pelo caminho. O pai dá um corretivo nele, só basta olhar, muitas vezes nem falar, ele já se submete ao senhorio e diz: Pai, tem misericórdia de mim. Agora tem aquele que é teimoso, irmão. Por mais que ele seja temente, mas ele é teimoso. Isso é perigoso, porque aí você vai apanhar de graça até você entender, meu irmão. Você fica apanhando de quê, pastor? Da vida. Da vida você fica apanhando da vida até você aprender. Você sofre desnecessariamente, sendo que Deus quer te poupar de muitos sofrimentos. Como isso, pastor Marco? Seja um crente cheio do Espírito Santo. Deixa a chama acesa no teu coração a todo vapor. Alimente isso no teu coração. Construa sua casa em Deus. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos desse avivamento. Tem pessoas que vivem de congresso, né? Ah, pastor, eu fui num congresso e lá Deus agiu poderosamente. E o restante dos encontros que você tem com Deus, os cultos diários, os nossos encontros aqui ocasionais, e o teu avivamento, e a tua vida particular com Deus lá no teu quarto? Quando orares, entra no teu quarto, você não sente mais nada? Acende essa chama dentro de mim hoje, meu Senhor. Quem quer clamar comigo aqui? Acende essa chama dentro de mim hoje. Acende, 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 acende. Acende essa chama dentro de mim, acende, acende. Sopra, sopra, sopra agora, Espírito Santo. Sopra nesse fogo agora. Sopra nesse fogo agora, Espírito Santo. Sopra, sopra nesse fogo agora. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, Espírito Santo. Incendeia, 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 em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Você deixou de fazer muitas coisas que você fazia. Deus levantou outro no seu lugar. Mas você está em falta. Ele levanta outro porque a obra de Deus não para, sabe, irmão? Deus não depende exclusivamente de uma pessoa. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Agora, o que é para... Não é pelo fato dele ter levantado outro no seu lugar que você ficou quites agora. Não, você ficou pendente. Algo ficou pendente na tua vida. E como o tempo passa depressa, os dias vão passando como um conto ligeiro. Como está tudo muito acelerado, a gente precisa correr. Nós precisamos ir em busca, ir pelos valados. Está tudo preparado já, as bodas, a festa nupcial, nas bodas, está tudo preparado já. Nós precisamos então ir aos valados e chamar aqueles que querem. Quando muitos não querem, existe aqueles que querem. E Deus está, quem sabe, pondo pessoas ao teu lado, no teu caminho, na tua vida, para você ser o mensageiro, o arauto, o pregoeiro de Deus para essa pessoa. E você tem esfriado tanto que você não acredita nem para você mesmo, quanto mais para tentar incendiar outro.
Porque a verdade é que esse fogo em nós, olha para mim aqui, dá um glória a Jesus aí. Esse fogo em nós, se eu chego perto de uma pessoa, ele incendeia outro. Ele incendeia outro. E não tem bombeiro que paga esse fogo. Na semana passada eu estava vendo aqui, pegou fogo na montanha aqui perto aqui, o helicóptero do bombeiro passava assim, derrubando aquelas águas em cima assim, o bombeiro lá apagando e tal. E de repente bateu aquele vento, e o vento jogou aquela chama e foi alastrando, e aquele desespero para apagar. E eu estava lá, olhando assim, de repente eu sentei para tomar uma água, fazer um serviço, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha só, o vento faz que a chama avance. E eu comecei a pensar no Espírito Santo e pensei nessa mensagem que estou pregando aqui, mas eu deixei ela em stand-by, que eu ia dar uma melhorada aqui em algumas coisas que a gente acha que vai melhorar, né? Acha que vai melhorar, a gente acha que sabe mais do que o Espírito Santo muitas vezes, né? Meu Jesus, tem misericórdia. E eu nem ia pregar isso aqui, eu ia pregar outra coisa. E eu me lembro agora aqui desse pensamento que eu tive acerca disso. O Espírito sopra, e quando ele sopra, meu irmão querido, porque quem faz a obra de Deus no coração das pessoas? Quem convence o pecador? É o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que falar. Eu tenho que chegar perto e falar. Esse meu falar é o fogo que está saindo de mim. E quem vai fazer esse fogo lastrar? O vento, o Espírito Santo. Faça o que é para fazer, Deus conta com você. Será que Deus precisa de mim, pastor? Precisa. O dia que não precisar mais de você, o dia que você completar a missão, como disse Paulo, acabei a carreira. Acabei a minha carreira. O dia que você acabar a sua carreira, ele vai te recolher. E não tenta espernear, não. Ele vai te levar. Seja com uma enfermidade, qualquer coisa, ele vai te levar. Agora, enquanto você tiver algo para fazer aqui nessa terra, e esse algo que você tem para fazer é pelo reino de Deus. Não é por você mesmo, porque se você construir os seus castelos aqui, vão desmoronar daqui um pouco. Agora, o reino de Deus é eterno. É o reino dos céus que veio para os homens. Então esse reino é eterno, jamais terá fim. E ele conta com você para ser um arauto desse reino. Amém? Um arauto desse reino. Apregoe. Diga, entrem na arca, como foi pregado aqui na quarta-feira. Entrem na arca, entrem na arca. Convide, seja um Noé nos dias de hoje. Deus precisa. Agora, é bem verdade que vocês há de convir comigo, que se não primeiro acender aqui, como é que vai acender ali? Como é que vai acender lá? Como é que vai acender lá? Se você é apagadinho, irmão, apagadinho, se você nem mesmo você crê, como é que você vai chegar no meio dos seus familiares, seus colegas de trabalho e querer transmitir alguma coisa se você nem crê no que professa, diz que professa ter? Como é que você vai chegar desmotivado? Uma vez uma pessoa me disse, meu Deus, o jeito que você comunica o Evangelho, isso eu falo para a glória de Deus, o jeito que você comunica o Evangelho, toda glória pertence ao Senhor, que Deus, que Ele cresça e eu diminua, mas o jeito que você comunica o Evangelho convence a gente. Agora eu tenho alguém da família aí que pregou para mim, que prega há muito tempo para mim já, e eu não sei, parece que nem ele mesmo crê no que ele disse, no que ele diz. Então muitas vezes é isso que precisa, é um avivamento aqui, ó, para depois esse avivamento, esse fogo, primeiro esse fogo precisa ser aceso aqui, para depois esse fogo se alastrar. Quem vai fazer esse fogo se alastrar é o Espírito Santo. Agora, Deus também vai fazer isso se nós quisermos. Já vou dizer aqui de antemão. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Se eu não orar pedindo, primeiro ele disse, eu ouvi a tua palavra e temi. Porque se a palavra de Deus não trazer temor no teu coração, se isso não impactar o teu coração, se isso que eu estou falando não está impactando o teu coração, não está trazendo temor, mas como assim temor? Temor é assim, ó, eu estou falando para você, e isso que eu estou falando para você, causar no teu coração, isso aqui, ó, fazer você pensar nisso aqui, ó, poxa, eu preciso mudar. Meu Deus, eu preciso sair desse stand-by, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me comprometer com algum serviço aqui na igreja, com alguma tarefa aqui, vou procurar o pastor no final do culto, vou me dispor para alguma coisa. A gente tem pedido aqui sempre nos finais de culto, quem pode ingressar, quem quer ingressar para ajudar nas atividades da obra de Deus.
Ninguém procura. Ninguém procura. Irmãos, você pode sim. Você pode sim. Se você quer, você pode ter. Você tem. Se você quer, você tem. Está à tua disposição. Olha o que o profeta Joel vai dizer no capítulo 2, verso 28. Ele disse: nos últimos dias, se referindo a esses dias, nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, irmão. Sabe o que acontece? Deus é um Deus poderoso. E aí quando um não quer, ele levanta outro. E aí não adianta você ficar bravo se Deus vai levantar outro, que chegou agora. Eu estou tanto tempo aqui. Vai ficar que nem aquele pródigo que ficou na casa. Esse aí saiu da casa, gastou tudo o que tinha, agora voltou e o pai recebe ele assim, Eu que estou aqui, nunca me desse um cabrito, nunca fizesse uma festa para mim. Então não adianta ficar bravo depois se Deus levantar outro, ficar de bico com Deus. Eli, por exemplo, Eli estava fazendo tudo errado. Ele estava acoitando os erros dos filhos. Sabe o que Deus disse? Eu vou dar um basta nesse sacerdócio aí. Vou rejeitar a casa inteira. Vou rejeitar a família de Eli. Não me serve mais. Eli passando um pano quente nos filhos, pondo as coisas para debaixo do tapete, maquiando, achando que Deus não estava vendo. E ele tinha o conhecimento. Deus disse: eu vou levantar um menino chamado Samuel. Então Deus sempre tem Deus sempre tem alguém, amém, para ocupar essa posição. A obra de Deus não para, irmãos. A Bíblia diz que naquela geração Noé achou graça aos olhos de Deus. Sempre haverá alguém que Deus vai olhar para ele e essa pessoa vai achar graça aos olhos de Deus. Deus vai se engraçar com essa pessoa, em outras palavras. Vai dizer: é ele, como ele quer, como ele tem chama, como ele busca desesperadamente. Porque a nossa busca tem que ser desesperada. Eu conversando com um casal de idosos, lá dentro, me chamaram para orar numa casa. Tempo atrás aí me chamaram para orar numa casa aqui dentro, eu conversando com o casal, pessoas de idade, e a senhora disse para o esposo: pastor, disse para mim, para o esposo: pastor, nós conversando sobre a vida assim, a gente passou muito trabalho na vida, passou para criar os filhos e tal. Como é que foi a chegada deles naquele local? E ela disse: a gente passou tanta coisa junto. Eu vou falar uma coisa diante do senhor aqui, para o meu esposo aqui. Eu vou falar uma coisa diante do senhor aqui. Sabia que eu continuo tão apaixonada por esse homem quanto lá atrás? Quando me apaixonei? Essa paixão eu cultivei o tempo inteiro. Ele é o pai dos meus filhos, é o meu esposo. A gente conquistou tanto na vida. Tanto na vida. A mesma coisa tem que ser no âmbito espiritual, na vida espiritual. Essa paixão, ela não pode ir enfraquecendo, ela tem que se manter. Ela tem que se manter. Essa paixão por Cristo, esse comprometimento, essa gana pelas coisas de Deus. Eu quero mais de Deus. Porque tem que partir de nós o querer. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A oração do profeta. Aviva. Se nós não buscarmos, não virá. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, mas porém, aqueles que abrirem o coração. Deus não faz nada forçado. Deus não vai pegar e trazer a pessoa de arrasto para fazer as coisas. Nós temos que se voluntariar. Dizer: Deus, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías. Estava tudo transtornado. Deus disse: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? O profeta entendeu, depois de ter visto a glória de Deus, a manifestação poderosa da glória de Deus, ele disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No caso de Davi, para lutar contra o gigante Golias, todos estavam amedrontados, o exército inteiro amedrontado. Davi se dispôs, disse: eu vou lutar contra esse homem. Amém? Nós temos que querer. E se você quer, eu quero dizer uma boa notícia para ti hoje aqui. Deus quer. Se você quer, Deus quer. Se você quer, Deus quer. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo.
Eram 120 pessoas. Eu fico me perguntando aonde estão os 500 irmãos. Jesus apareceu ressuscitado para eles. Onde é que estão os 500 irmãos? Estava só 120 lá no Pentecostes. Onde é que está? Então Deus dá para quem quer. Estavam todos reunidos, ou seja, concordância. Deus dá para quem quer, para quem busca. Eu não quero muito. Tá bom, fica assim. Fica com água somente pelos artelhos mesmo. Fica aí. Se você achar que Deus, eu sei que você acha que Deus pode ressuscitar esses mortos. Eu sei que você acha. Poderão viver esses mortos? Tu sabe, Senhor. Você sabe que Deus pode fazer. Mas você fica dizendo, tu sabes e não profetiza. Então, você ouviu dizendo, profetiza, filho do homem, mas você não quer fazer nada. Deus diz para você nessa noite, meu filho, desperta. Deus diz para todos nós aqui, desperta. Põe lenha nessa fogueira, deixa Deus incendiar o teu coração. Nós cantamos aqui hoje, ainda eu quero lenha, uma coisa assim que a gente canta aqui, né? Como é que a gente canta aqui sempre? Deixa queimar, hoje, né? Eu tenho lenha, uma coisa assim. Pode me queimar, né? A gente pede, a gente canta, mas sem saber se dá por conta o que está cantando. E Deus está de olho em nós. Ele está cantando daqui para fora só. E Deus nessa noite sonda os nossos corações e vê que nós precisamos. Agora, lindo é aquele que diz, eu preciso. E todos nós precisamos, sem exceção. Até você, pastor, precisa estar sempre avivado, buscando esse avivamento em Deus. Sim, sempre está dando manutenção nesse templo, sempre mantendo esse fogo aceso no meu coração, porque é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de mim. Agora, o final do verso diz assim, na tua ira, ou na ira, lembra da tua misericórdia. Se eu não lembro dele, ele vai lembrar de mim? Até lembra. Se eu não lembro dele, ele vai lembrar de mim. Mas daí, se eu vivi na inércia até agora, se eu não quis entrar na arca, todas aquelas pessoas que ficaram para lá de fora, eu acredito que quando o negócio pegou valendo mesmo, que abriu-se as comportas, a fonte do grande abismo se abriu, choveu, chuva, aquele pessoal começou a desesperar-se. Eu acredito que de primeiro momento eles correram para a porta da arca, para as laterais da arca, e batendo, abre aí. Agora acreditamos, agora veio chuva. De fato veio o que você falou, se cumpriu o que você falou, abre aí. Quando eles viram que o negócio pegou valendo, começaram a correr para as montanhas. Eu acredito no desespero, porque quando bate uma chuva aí, que alaga tudo, as pessoas ficam desesperadas para sair, para tirar os móveis. Imagina, nessa ocasião do dilúvio, as pessoas de primeiro momento desacreditaram, mas depois, quando viram o negócio pegar, entraram em desespero. E agora Deus vai livrar? Deus poderia ter, para a chuva, abre a porta e dou mais uma chance, mas não, foi um aviso de 120 anos, quando se cumpriu 120 anos, Deus disse, Noé, entra tu e a tua família na arca, eu dou mais 7 dias. Talvez nós estamos vivendo esses 7 dias, já se cumpriu esses anos, e nós estamos vivendo esses 7 dias de anos, para o Senhor recolher a sua igreja. E se eu não buscar me avivar em Deus, entrar pelo caminho, incendiar o meu coração, essa paixão, buscar, porque quando a gente incendeia o coração, e essa chama acende no nosso coração, a gente quer orar, a gente quer congregar, a gente quer buscar, a gente quer orar, quer estar com o irmão, quer estar estudando a Bíblia, quer estar ligadinho com Deus 24 horas, é coisa incrível, coisa gloriosa. Você se lembra do primeiro amor? Você se lembra de quando você iniciou? Hoje está tudo diferente, porque você deixou apagar essa chama. Agora o Senhor diz para você, você pode orar que eu te atendo. Ore assim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas nesse meio, até o dia, nós precisamos constantemente
estar em manutenção nesse templo, incendiando a nossa vida, amando a Deus intensamente, amando os irmãos, obedecendo a Deus de todo o coração. É isso que Deus espera de nós. Nós vivemos dias de um evangelho muito raso, um evangelho de pregações não bíblicas mais. Hoje em dia é mais fácil eu pregar aquilo que vai fazer você me amar. Imagina se João o Batista, foi falado isso aqui na quinta-feira passada da aula de teologia, foi falado sobre isso aqui. Imagina se João Batista vivesse nos dias de hoje e viesse pregar aqui. Raças de víbora, o que está chamando nós de cobra? Já iam cirar na hora, né? E João era bem incisivo mesmo, bem... E as pessoas gostavam de João, mesmo assim ainda gostavam, mas tem pessoas que odiavam João. As autoridades odiavam João. Sabe por quê? Porque tudo era concentrado no templo. E João saiu da área do templo, e isso é que ele era filho de sacerdote. O lugar dele era para estar lá no templo, ministrando lá. Zacarias, o pai dele, sacerdote. Recebeu a visita do anjo no momento que ele estava nos seus afazeres como sacerdote, levando incenso. Mas João Batista veio contrariando toda aquela programação. Não vou estar no templo, por isso que as autoridades odiavam ele. Vou lá para o deserto da Judeia, no Jordão, e vou começar a pregar lá. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de todos os lados para ouvir João falar. Aí imagina, isso deixava os pseudos líderes do templo lá entediados. Olha só, essa multidão vai atrás dele lá no deserto, eles andam quilômetros deserto adentro. Imagina, isso deixava ele. Mas por que as pessoas iam tão longe para ouvir um homem? Um homem que se vestia até estranho, e a comida dele também, ele queria viver uma vida tão santa, tão regrada para Deus, tão só para Deus, que ele disse: eu não vou nem comer comida qualquer assim, eu vou me alimentar. A Bíblia diz que ele se alimentava de mel e gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto. A roupa dele, ele pegou uma pele lá de camelo e fez uma roupa para ele, um couro, né? Fez uma roupa para ele. Vivia lá no deserto pregando. Era querido por muitos, mas odiado por tantos. Por quê? Porque ele tinha Deus, ele era cheio de Deus. A mensagem que ele falava era cirúrgica, cortava reto, é um corte reto. Ele não fazia rodeio para falar as coisas. As pessoas iam lá para ouvir a verdade. Por isso que as pessoas vêm aqui, o nome da igreja é Verdade em Cristo. As pessoas vêm aqui para ouvir a verdade, porque de mentira elas estão cheias. O mundo apregou um monte de mentiras. O mundo vive debaixo de mentira. É mentira em cima de mentira. Então elas vêm à igreja para ouvir a verdade de Deus, a verdade que liberta. E ao ouvir essa verdade, irmão, o coração da pessoa é incendiado por Deus. É incendiado por Deus. Ele passa a entender, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, vai gerando fé no seu coração, e o seu coração começa a inflamar, o fogo começa a pegar, começa a incendiar. Daqui um pouquinho você quer estar na igreja, quer estar orando, quer estar pregando, quer estar buscando pessoas para a igreja. 10 anos na igreja, não ganhou uma alma para Jesus, nem pelo menos convidou alguém para vir. 10 anos trabalhando com a pessoa e ninguém sabe que ele é crente lá no ambiente de trabalho. Aí é triste, aí entristece Deus. Deus fica lá no trono, olhando, contemplando, né, tudo está diante dele, passado, presente, futuro, tudo está diante dele, nada é novidade, nada pega Deus de surpresa. Passado, presente e futuro, tudo é uma coisa só para Deus. Para nós não. A gente lembra do passado, mas o futuro a gente não sabe. Algumas coisas que a gente lembra só do passado. E se a gente quiser se lembrar de algumas coisas, tem que parar para pensar muitas vezes. E ainda torce as coisas. Agora Deus não. Deus olha tudo, passado, presente e futuro, tudo uma coisa só. E Ele vê todas as coisas. E Ele diz: meu Deus, esse meu filho, eu pus ele lá para ser luz. E foi acesa essa luz e Ele colocou debaixo da cama. E na minha palavra está escrito: não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama.
mas coloca no velador para que todos tenham luz. Ele não entendeu que eu pus ele lá para ser luz. Ele não entendeu, ele nunca leu lá a história do gadareno, que o gadareno vivia uma vida terrível, possuído por demônios terríveis. E ele, quando teve o encontro com Jesus, depois, irmão, do encontro com Jesus, quando Jesus saiu daqueles lugares, do lugar onde ele vivia, ele disse: eu quero ir contigo, Jesus, eu quero ir contigo, eu estou apaixonado tanto por ti, essa chama acendeu aqui. Jesus disse: não, já tem pessoas aqui comigo, fica aí, você precisa fazer algum serviço aqui, por aqui. Você precisa fazer algum serviço, você vai ser um dirigente da congregação aqui de Gadara. Fica aí, você vai dirigir uma igreja aqui em Gadara. E ele ficou lá. Jesus disse assim: ó, pregue para os seus primeiro. Amém? Pregue para os seus. Então essa chama, quando é acesa, meu irmão querido, é coisa gloriosa. E Deus te pede nessa noite: meu filho, se está apagando, acende, dê manutenção, continua firme, não frouxe, continue firme, continua empunhando a espada, continua com o escudo, continua na luta, não corre, continua na luta, continua pelejando, continua firme com Jesus. Jesus nos ama, isso é fato, todos nós já entendemos, o grande amor dele por nós, foi provado lá na cruz, e ele nos chama para si, para a gente fazer alguma coisa também em prol do reino. Ele preparou os homens, seus discípulos, e disse: vocês agora vão por todo mundo, tá? E preguem o evangelho em todo mundo, até os confins da terra, começando em Jerusalém, na Judeia, até os confins. Aí sabe o que os discípulos fizeram? Depois da partida dele, os discípulos ficaram em Jerusalém. Não queriam, desobedeceram. Ele teve que mandar uma luta, porque aí ele faz isso, para nos tirar daquele conforto, daquela zona de conforto. Ele manda um problema para a gente se coçar, sair, levanta, vamos lá, meu filho. E aí todo mundo se espalhou, e aí o evangelho se espalhou. Então cuide, quando Deus dá uma ordem e a gente não cumpre, Deus pode fazer que algum vento sopre para mexer com a gente. Amém? Tá bem, tá só fumegando, pastor, só fumegando. Quando você vai acender o churrasco do meio-dia, né? Fazer o churrasco do meio-dia, quando está aquele foguinho bem baixinho, que você começa a soprar, né? Tem uns que pegam já o ventilador, eu pego o ventilador às vezes, já vem com o ventilador, a mulher até fica brava comigo, porque aí suja o ventilador, já chega com o ventilador em cima, já alastra aquele fogo, né? Uns pegam um secador de cabelo. É assim que Deus quer fazer, de alguma forma Deus quer incendiar. Eu não sei como é que Deus vai fazer daqui para frente. Não sabe, pastor? Não sei, porque Deus opera de diversas maneiras. Deus vai fazer alguma coisa para incendiar o teu coração de novo. Sai dessa geladeira, não seja geladeiriano. Amém? Não seja geladeiriano. Seja um crente pentecostal, fogo de Deus. Se coloca de pé. Viva fogo de Deus, fogo na tua alma. Fogo na tua alma. Fogo na tua alma. E você percebe claramente quando a pessoa está apagadinha, né? Você vai conversar com ela. Apagadinha, já não está acreditando mais. Vem cá, nós vamos orar. Será, pastor? Fui numa casa um dia, uma pessoa disse: opa, ainda bem que o pastor chegou aqui para orar. Eu disse: opa, vamos orar, Deus é fiel. Daqui a pouco nós conversando, a pessoa esqueceu, certo? Que falou isso para mim. Pega lá um remédio para a mãe lá. Aí eu fui obrigado a dizer: você, vamos orar ou vamos acreditar no remédio? Como é que é? Acreditar em Deus ou no remédio? Então toma o remédio de uma vez. Toma o remédio. Tomou o remédio. Claro que Deus deixou a medicina, deixou o medicamento para isso. Mas, queridos, tem momentos que eu acho que acreditar é a melhor opção. Ter fé é a melhor opção. Amém? A gente age assim por pura incredulidade. Não é por coisa, né? Outra coisa não, incredulidade. Que a gente não crê mais que Deus pode curar. A gente não ora mais porque não crê que Deus pode curar. Prefere correr para a farmácia, gastar lá na farmácia. O dono da farmácia está andando carrão, casa na beira da praia, tudo com o teu dinheirinho. Né? A farmácia dele já tem várias franquias abertas por tudo quanto é lado. Teu dinheirinho, porque você deixou de acreditar em Deus e você está dando os teus centavinhos, as tuas moedinhas lá na farmácia.
É isso que está acontecendo. O povo de Deus está agindo com incredulidade. O que falta, pastor? Avivamento na alma. Voltar a acreditar que Deus cura. Voltar a acreditar que Deus cura. Ah, mas Deus não fez na minha vida, mas fez na vida de outro. Acredite pela vida do outro, então. Aí não seja incrédulo. Deus disse para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo, rapaz. Coloque a mão no coração, Deus. Acende esta chama outra vez. Acende esta chama outra vez. Não deixa, Senhor, a gente ficar nessa tristeza, essa depressão espiritual, meu Deus, que a gente não tem mais ânimo, meu Deus. Eu me incluo, meu Deus, porque todos nós precisamos deste avivamento, meu Deus. Não é pelo fato de eu estar pregando que eu não preciso. Eu quero deixar isso bem claro aos meus irmãos. Por isso eu oro por mim também, eu oro por todos que estão aqui. Aviva nossa alma, acende essa chama. O fogo arderá continuamente sobre o altar da nossa vida. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, com comprometimento, com entusiasmo. Firmes com Deus. Esse é o avivamento. Isso tudo o avivamento produz. A graça poderosa que vem sobre nós. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Cristo amado. Meu Salvador bendito.